Tarde, alunos do primeiro ano. Eu vou continuar com vocês com a aula que eu iniciei em sala, tá certo? Eu vou só falar de maneira mais resumida alguns pontos que eu já falei, tá certo? Então, a nossa aula é sobre vencendo as vulnerabilidades. Então, será que a vida é sobre perder ou ganhar, né? Será que a vida nos apresenta esse aspecto, né? De que dias a gente vai ganhar, mais dias a gente vai perder? Será que existe dias de lágrimas e também dias de felicidade? Ou a gente só vai ser feliz ou só infeliz? Será que a vida permeia isso? Né? Será que a gente vai experimentar de tudo? Será que a felicidade é plena ou ela é feita de momentos pequenos, né? Então, isso seria o quê? Isso seria uma perspectiva, um ponto de vista de cada pessoa. Porque todos nós vamos experimentar momentos diferentes de vida. É claro que o que acontece na vida é que nem todos vão ter aquelas possibilidades que nós temos, né? Alguns vão ter menos possibilidades, por exemplo. Algumas pessoas não vão ter necessidades financeiras, vão ter uma mesa farta. Algumas pessoas vão ter uma família estável. Algumas pessoas vão ser bem aceitas pela sociedade. Em contrapartida, outras pessoas não vão ter condições de fazer boas alimentações, não vão ser aceitas pela família, vão viver numa família conflituosa. A sociedade vai excluir ela por motivos culturais, por seja lá que motivos forem. Então, a nossa vida, ela é cheia de quê? De dualidades. Ou seja, a gente vai experimentar momentos na vida de frustração e momentos na vida de que a gente vai se satisfazer. Então, vejam só. Essa aqui é uma psicóloga, né? O nome dela é Brené Brown. E o que ela fez? Ela desenvolve pesquisa, gente, sobre vulnerabilidade, empatia, vergonha e coragem. Então, o que seria vulnerabilidade? Vulnerabilidade são as circunstâncias que determinadas pessoas enfrentam. Então, por exemplo, vamos supor, um jovem da nossa cidade, Lagoa Nova. A nossa cidade é uma cidade pequena, aqui não existem favelas, né? Praticamente as pessoas elas vivem de maneira razoável, ou seja, a gente não encontra tantos mendigos, né? Então, o que acontece? Relativamente, as pessoas da nossa cidade não são tão pobres quanto pessoas de grandes cidades. Isso, claro, gente, a gente não conhece a condição das pessoas, né? Então, a vulnerabilidade seria qual? Seria situações que a vida de algumas pessoas levam para elas estarem vulneráveis a estar expostas a problemas. Por exemplo, prostituição, né? Então, algumas pessoas, alguns jovens, por exemplo, na região do Amazonas, do Pará, lá existe muitas questões, muitos problemas financeiros, então existe muito a questão da prostituição infantil. Será que existe na nossa cidade, né? A gente pode pensar isso. Será que ali em Natal existe muito isso? É claro que existe, gente. A gente apenas não sabe que existe esse tipo de problema. Então, o que leva uma pessoa, uma criança, a entrar para a prostituição, por exemplo, um pré-adolescente? Qual é o fator de vulnerabilidade que ele tem? Muitas vezes é a condição financeira, os pais não têm condições de dar o mínimo, o básico àquela criança, ela está em situação de muita humilhação ali na casa, então ela encontra uma saída, que seria a questão da resolução financeira, né? Então, é claro que eu, por exemplo, vamos supor, eu seja uma pessoa que tem acolhimento na minha família, eu sou uma pessoa que participa de algum grupo, então eu vou ter ali uma cadeia de proteção, né? Eu tenho pessoas que me protegem. Não é o caso, por exemplo, de algumas crianças que estão expostas a alguns problemas que nós não temos. Mas observem também que isso não deixa, nos coloca também em outra margem, né? Que seria o quê? Algumas crianças sofrem abusos familiares, de parentes, né? Vários tipos de abusos, tanto físicos quanto verbais. Ele estudou também sobre a empatia, né? E o que seria empatia? No final do vídeo eu vou colocar para vocês aí um exemplo de empatia, certo? Mas empatia, gente, é um sentimento muito nobre. O que seria empatia? É você se colocar no lugar do outro. Você não expor o outro a vexame. Você, quando você via a situação que o outro tá, você se sensibilizar. Você se igualar ao outro, entendeu? Não é você ficar nem acima nem abaixo do outro. É você empatar com o outro. Vergonha, né? Então, o que seria vergonha?
Quais serão os problemas que na minha vida vão me causar vergonha, né? Será que o que me causa vergonha não é apenas a leitura do outro e que eu não tenho nada de que me envergonhar, né? Será que a vergonha que passo não é apenas porque aquela cultura onde estou inserida, aquilo que eu faço é errado? Será que o que eu faço realmente é errado, né? Então, esse conhecimento sobre vergonha é muito importante, por quê? Porque na vida do jovem, o jovem na adolescência, na pré-adolescência, ele está se descobrindo ainda. Então, como a gente está no processo de descoberta, a gente se sente envergonhado, intimidado pelos outros, porque a gente se destoa dos outros grupos, né? As pessoas de gerações anteriores à nossa, elas têm determinadas concepções que nós não temos, são concepções diferentes. Então, a gente, por estar diferente deles, a gente se sente deslocado, né? Ela também estudou sobre a coragem. Veja só o que seria coragem, né? Quando a gente fala em coragem, a gente necessariamente lembra de medo, né? E o que é medo, né? Por que eu estou triste? Por que eu me sinto feia? Por que eu me sinto não segura no que eu vou fazer? Porque eu tenho medo. E o medo nos é ensinado. Por exemplo, todos nós somos bonitos quando somos jovens. Nós somos todos bonitos. Só que alguém diz que somos feios. Então a gente já fica com medo. Ah, eu sou feio, né? Sendo que a gente, em cada fase da nossa vida, existe a beleza daquela fase. Só que como você jovem está imaturo ainda, você não entende que você está usufruindo talvez de uma das melhores fases de sua vida de beleza, né? Então a coragem, ela está ligada àquele, é o oposto do medo. Ou seja, são os nossos medos, são os nossos temores que vão bloqueando a nossa vida, né? Que vão causando danos à nossa vida. Então, os indivíduos têm controle sobre o que lhe ocorre. Aliás, os indivíduos não têm controle sobre o que lhe ocorre, porém podem controlar a sua resposta ao fato. Você está vendo como o autoconhecimento, né? O entendimento de suas condições, do que você faz, de quem você é, como você pode mudar. Por quê? Porque você não tem como escolher que alguém vai lhe humilhar, por exemplo, mas você pode escolher a maneira que você vai reagir, né? Você pode escolher uma maneira diferente se você tiver autoconhecimento. Se você se conhecer, se você aprender a se amar. Então, todos os seres humanos, existe dentro de nós um diálogo interno. Agora eu queria que vocês parassem para pensar numa coisa. Qual seria o nosso diálogo interno, né? Será que esse diálogo interno meu ele é positivo ou ele é negativo? Será que ele é muito negativo ou muito positivo? Esse diálogo interno, gente, está intimamente ligado a quê? Intimamente ligado aos nossos, aquelas nossas crenças que temos. Nós temos crenças limitantes, ou seja, a gente cresce ouvindo palavras e essas palavras vão ser fixadas no nosso subconsciente. Então, você vai fazer algo, aí rapidamente aquela voz interna sua diz, não faça porque vai dar errado. Quem diz que vai dar errado? Né? Aquela voz interna que é o quê? Alguma palavra limitante que você recebeu no passado. Então, essa palavra limitante que você recebeu no passado vai falar mais alto do que muitas vezes aquele seu interesse momentâneo em realizar algo, em dar um novo passo, né? Então, esse diálogo interno, ele está carregado geralmente de muitos traumas, né? Porque o que vai mais ser evidenciado na nossa vida é o trauma. Por quê? Porque ele mexe com os nossos sentimentos, mexe com as nossas emoções. Então, não acreditar mais em ninguém. E posso também entender que aquela foi uma falha de caráter de uma pessoa e que nem todas as pessoas são assim. Ou seja, você quando você amadurece o seu diálogo interno, você vai começar a entender que aquilo que lhe foi ensinado no passado talvez não seja a plena verdade. Talvez você não seja feio, você seja bonito sim, mas passaram tanto tempo dizendo que você era feio e você começou a acreditar naquilo. Sendo que quando você se olhar melhor no espelho, pegar um espelho e começar a visualizar os seus traços, observar o formato do seu olho, a textura do seu cabelo. Então, quando você começar a se conhecer e se amar e se identificar com o que você começa a resolver esses problemas internos, né? Então,
Quando o indivíduo assume sua responsabilidade, ele se torna mais consciente de sua parcela no trauma e ele pode ter mais lucidez e maturidade para lidar com as situações da vida. Então, você está vendo? Nós temos uma parcela nos nossos traumas. Ou seja, qual é a minha parcela no trauma? É você aceitar a condição que o trauma lhe causou. Então, é claro que eu não vou simplesmente a partir de hoje mudar de vida e meu trauma sumir. Não é isso. Mas o que acontece é que você pode começar a olhar para dentro e observar. Será que realmente eu preciso ficar só lembrando essa situação da minha vida? Será que o tempo inteiro eu preciso ficar revendo, voltando para ir sair do passado? Ou será que eu posso mudar essa perspectiva de vida pelo dano que me fizeram, né? Então, olha só, os adolescentes, né? Veja, isso aqui é uma perspectiva dos adolescentes aqui do Brasil, certo? Então, vamos ver aqui, ó, que a gente tá vendo que tem a gente tem aqui essa escala, tá certo? Essa pirâmide de idades. Então, a gente tá vendo aqui, ó, que vai aumentando, ó. Tem um número total de nascimentos, aí de 10 até por volta de 59 anos, essa tabela aqui, essa pirâmide, ela tá mais ou menos, um volume de pessoas está mais ou menos maior no meio, né? E o que isso significa? Que é um volume grande de pessoas jovens, né? Só que dentre todas essas pessoas aqui, que são as pessoas que estão em idade de trabalho, existe uma diferença entre elas, que é o que os adolescentes têm que os adultos não têm. Então, vamos dizer assim que cada adolescente ele tem um bônus, tá certo? Diante dos adultos. Qual seria o proveito, o bônus que um adolescente tem que um adulto não tem? Então, os adolescentes são mais saudáveis, né? São mais bem educados do que os pais, ou seja, vocês hoje em dia, vocês têm acesso a muito mais conhecimento do que os pais de vocês tiveram. Isso não significa que vocês sejam mais inteligentes que eles, tá certo? Significa o quê? Que vocês têm mais acesso. Então, se um jovem hoje ele quiser ter uma amplitude de conhecimento enorme, o céu é o limite nos dias de hoje, né? O limite nosso aqui vai ser o da inteligência do computacional que existe, da inteligência artificial, né? Do conhecimento da humanidade todo ali no computador. Então, o limite quem dá hoje é quem? Sou eu. Na época dos nossos pais, não. Era apenas quem tinha acesso àquele livro, né? Era um livro físico. Hoje não, todos nós temos acesso ao conhecimento, né? E o jovem também tem maior capacidade de aprender, né? Ou seja, um adolescente tem maior capacidade de aprender. Por quê, professora? Porque o adolescente, ele tem tempo que o adulto não tem. E a coisa mais valiosa que existe na nossa vida, gente, chama-se tempo. Então, a coisa mais valiosa que existe é o quê? Meu carro, minha casa, não, é o tempo, né? Então o jovem